Boa noite, irmãos. Eu não sei se houve uma comunicação errônea entre eu e ele, mas eu não vou falar sobre o que ele disse que eu vou falar. A princípio, nossa conversa era, não sei se lembra, antropologia bíblica. E eu tenho ensinado este assunto um bocado, e eu queria trazer uma coisa que é uma confusão desgraçada na igreja evangélica. Eu queria tornar menos desgraçada. Eu queria tornar este assunto um pouco mais claro. Eu só tenho 3 horas, uma hoje, outra amanhã e outra depois de amanhã. Eu vou tentar correr que nem doido aqui para expor alguma das muitas coisas que eu tenho a lhes dizer. E não se pode falar hoje em ser humano, em homem, sem tratar de uma coisa que é muito discutida, não definida, e que na igreja cristã se torna uma confusão. Se eu perguntar aqui a alguns de vocês individualmente, dizer assim, o homem tem livre-arbítrio, pronto, está feita a confusão, porque as definições não são dadas, e as respostas vão ser sim, não sei. Mas a grande dificuldade são as definições. Na igreja cristã nós não definimos. Falamos, por exemplo, em justificação, não definimos o que é justificação. Falamos em propiciação, não definimos o que isso significa, e assim por diante. A igreja cristã tem que conhecer conceitualmente as coisas de que ela ouve. Portanto, eu quero nesta noite e amanhã e sábado trabalhar com alguns conceitos de liberdade. Eu não vou usar o termo livre-arbítrio porque ele é o mais confuso dos termos sobre o homem, tanto no mundo secular, em filosofia, em ciências, como em teologia. Me espanta que teólogos não procurem, quando falam o termo, defini-lo exatamente o que eles querem dizer, para que eu não diga uma coisa e você entenda outra coisa. Eu vou trabalhar com a escritura daqui a pouco. Na igreja reformada, na igreja chamada calvinista, há algumas coisas que precisam ser mudadas. Alguns ficam tão fascinados com a doutrina da soberania divina que não deixam lugar para a ideia de liberdade. A tarefa da teologia é entender os termos que a escritura usa. Então eu vou tentar fazer isto hoje à noite em alguma medida. Eu vou apresentar 3 conceitos distintos de liberdade, porque um só conceito não exaure. Não adianta você dizer, quer ver só, eu quando perguntei, o homem tem livre-arbítrio, alguém já fez assim. Eu não disse o que eu quero dizer. Eu vou dar 3 definições distintas sobre liberdade, e eu vou mostrar que, dependendo do que eu estou falando, crente e incrédulo tem a mesma coisa. Dependendo do que eu estou falando, crente tem e incrédulo não tem. E dependendo do que eu estiver falando, que é a terceira coisa, uns pouquíssimos tiveram, o restante não tem. Eu vou definir isso daqui a pouco e vou explicar. Eu não quero que vocês fiquem boiando. Estou esperando, estou rezando para que dê certo isso aqui, mas não dá certo. 3 conceitos de liberdade. O primeiro eu vou chamá-lo de liberdade natural. Vou definir. O segundo conceito eu vou chamar de liberdade espiritual. Eu vou definir. E o terceiro conceito eu vou chamar de liberdade de escolha contrária. Eu vou definir. Tudo a seu tempo. Alguns que são alunos meus já ouviram o que eu vou dizer. Não é novidade para eles, mas a igreja raramente ouve uma explicação sobre esta matéria. E eu tenho gastado anos tentando fazer com que essa coisa se cristalize na minha alma, sob o crivo de tantas pessoas a quem eu já falei. Porque você tem que expor o que você crê àquele que pensa de forma contrária de você. Porque se você não se sustenta diante dos adversários, logo você tem que abandonar o seu ponto de vista.
E eu tenho lutado para me manter vivo nessa briga. Eu vou então trabalhar com o primeiro conceito, eu vou definir aqui, a pena que vocês não vão, porque eu ia fazer igual a escola dominical, vocês lerem comigo, e assim a gente aprende e não dorme. Liberdade natural, ou como alguns gostam de chamar, livre agência. Eu vou definir agora. Liberdade natural, bom, natural por quê? Porque vem conosco, nós somos nascidos com ela. Ela é parte integrante de seres humanos. Diz assim: liberdade natural é a capacidade que Deus deu aos seres racionais. Quem são os seres racionais? Os homens, os anjos e o próprio Deus. É a capacidade que seres racionais têm de fazer quaisquer coisas que eles gostem, coisas pelas quais eles têm predileção, coisas que lhe dão na telha. Eles fazem o que eles querem fazer, eles são livres, sem compulsão externa nenhuma, isto é, sem algo de fora que os force a fazer o que fazem. Eles são livres para fazer qualquer coisa que eles querem. Todavia, essas coisas que eles querem fazer têm que estar de acordo com as disposições morais dominantes da alma dessas pessoas. Eu vou negar aqui liberdade de autonomia. Eu vou negar aqui liberdade de independência. Tudo isso eu vou explicar depois. Mas você é livre, reverendo, para fazer o que lhe der na telha, o que você quiser, o que lhe vier na cachola. Você vai fazê-las todas, dependendo de como o seu coração está. Nada de fora vai forçá-lo a fazer. A liberdade que vou falar hoje, essa liberdade de você fazer sem ser levado por nada de fora, apenas levado por alguma coisa que está dentro do seu coração, que é nada mais, nada menos do que você mesmo. Se você disser, mas eu fui forçado pelo meu próprio coração a fazer isto. O seu próprio coração é quem? É você. É só você pegar o livro de Provérbios, e acho que 27, 19, ou 19, 27, fala: se você quer ver como o homem é, olha o coração dele. Nós somos o que o nosso coração é, e nós fazemos o que o coração nosso dita, e nós obedecemos aos impulsos do coração. Não foi à toa que Jesus Cristo disse assim, porque do coração, aliás, porque de dentro do coração dos homens é que procedem. Ele bota uma listinha boa ali, né? Furtos, maledicência, maldade, impureza, adultério, tudo vem de dentro. E esse de dentro não é nada mais, nada menos do que você mesmo. Porque Deus julga não simplesmente as coisas que nós fazemos, Deus julga as coisas que vêm do coração, as intenções do coração. Então, eu vou repetir para vocês, e orando para esse troço acontecer, eu vou repetir para vocês a definição. É a capacidade que seres racionais têm de fazer quaisquer coisas que eles gostem, que eles queiram, pelas quais têm predileção, mas de tal forma que estejam de acordo com as disposições morais dominantes na pessoa. Ou seja, ela é levada a fazer qualquer coisa que ela queira, porque ela quer o que o seu coração quer. E vou provar para mais bem isso daqui a pouco. Então eu quero lembrar que esse conceito de liberdade é um conceito importante, porque essa liberdade é essencial ao ser humano como ser humano. Crentes e incrédulos, bons e maus, pretos, brancos, morenos, amarelos, todo mundo é livre. Ou seja, não é levado a fazer o que faz por coisa que vem de fora, mas ele é levado a fazer coisas pelo que ele tem lá dentro. Então é uma liberdade essencial para todos os seres humanos. Vamos pensar um pouquinho em Deus.
que é o mais racional dos seres, tem uma lógica extraordinária. Deus é perfeito no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de querer as coisas. E Deus só quer Ele só deseja coisas que estão de acordo com as disposições dominantes do seu ser interior. Ou seja, Deus é santo, Deus é puro, e Ele não pode fazer nada que seja contrário ao que Ele é no seu ser. Os anjos a mesma coisa, mas você vai falar assim, mas os anjos eram bons e caíram. No sábado você venha, não perca o capítulo de sábado, eu vou tratar deles. Adão e Eva também eram santos e caíram. Eu vou tratar deles no sábado, tá? Então, mas o que eu quero me deter aqui é isto: o homem é livre, e por liberdade entenda a ação que ele tem de fazer coisas sem ser forçado por nada de fora. Se tivesse esse troço aqui, eu não precisava ficar repetindo, porque está lá escrito. Pegar na conta do além, ele não tem culpa disso. Então é uma liberdade essencial para todos os seres humanos, para Deus, para os anjos e para nós. Se você for dar uma olhada na Confissão de Fé de Westminster, que é os símbolos de fé das igrejas presbiterianas do continente, das ilhas, isto é, da Inglaterra e os países ligados à comunidade britânica, ali diz que Deus capacitou o homem com a liberdade natural que não é forçada por nada que seja necessidade absoluta da sua natureza. Deus criou o homem um ser moral, e isso é essencial no homem, o fato dele ser um ser moral. O que é um ser moral? É aquele que tem inclinações morais, é aquele que tem noção do que é certo, do que é errado em alguma medida. O homem é um ser moral porque ele sabe diferenciar entre o que presta e o que não presta, tudo dependendo do que ele tem lá dentro, tudo dependendo das concepções que ele tem lá dentro. Então o homem é um ser moral. Atenção aqui, não é essencial que o homem seja bom, inclinadamente para o bem, não é necessário. Não é necessário que o homem seja inclinadamente para o mal, não é necessário, mas é necessário que ele tenha inclinação moral. Não existe alguém moralmente neutro, coluna do meio. Todos os seres humanos foram feitos por Deus com inclinação moral. Então é essencial. Antes de caminhar, eu tenho que definir. Quando eu falo essencial aqui, o que significa uma coisa essencial? Por exemplo, é essencial que a Bíblia esteja nessa cor? Não, porque tem Bíblia de outra cor. É essencial que ela seja quadrada? Também não, ela pode ser redonda, pode ser losangular, depende de quem. Claro que não é normal, mas não é essencial ela ser quadrada. Não é essencial ela ser deste material aqui. É essencial nela que ela tenha o que ela tem. A cadeira que a senhora está sentada, é essencial que ela seja branca? Que seja de plástico? Que tenha 4 pernas? Não, pode ter 3, pode ter 2. Pode ter cadeira de uma perna. Mas é essencial que ela sirva para o que você está fazendo aí. Uma coisa essencial é aquela que não pode faltar. Porque se ela vier a faltar, a coisa deixa de ser o que é. Se ela não serve para sentar numa cadeira, ok? Então, e assim, todas as coisas. Uma coisa essencial é aquela que não pode faltar. E o homem não pode ser homem sem esta liberdade natural. O homem não pode ser homem sem ter inclinação moral. Deus fez o homem santo. Quando o homem pecou, deixou de ser santo, ele deixou de ser homem? Não. Ele continua a ser um ser humano com inclinação moral. É verdade que para outra banda, para outro lado. O homem nunca deixará de ser um ser moral.
sempre ele terá inclinações morais. Isso aqui é importante que você entenda, para você entender coisas que vêm pela frente. Então vamos pensar o homem, a liberdade natural, no estado que a confissão de fé chama de estado de inocência. Eu não gosto dessa terminologia pessoalmente, porque em nossa língua, no português, o que é uma pessoa inocente? Reino Delpino, se lembra? Juridicamente falando, o que é uma pessoa inocente? É que não é culpada. Não cabe bem. É muito melhor dizer que Adão, ao invés de ser inocente, Adão era santo, porque Deus fê-lo assim. Não havia nenhum defeito de fabricação em Adão. Ele era perfeito da forma como Deus o havia feito. Então eu posso dizer que Adão era santo, que a Escritura diz que Deus fez o homem reto, santo, sem mácula nenhuma. Então Adão era santo. Então eu vou tratar do estado de santidade, que é o estado de antes da queda. Porque quando Deus restaura o homem, Ele restaura no estado não de inocência, restaura o homem para que ele seja de novo santo. Então eu prefiro o nome estado de santidade do que estado de inocência, como os nossos símbolos de fé apontam. Se vocês entenderam, ainda que eu só falando, o que liberdade natural significa, deixa-me perguntar-lhes: se Adão tivesse só e unicamente essa liberdade natural, o que Adão faria e faria e faria e faria e faria, estaria até hoje fazendo? Adão faria o que era bom, o que era santo, o que era puro. Lembra? Liberdade natural é a capacidade que seres racionais, no caso os homens, de fazerem todas as coisas que querem de acordo com as disposições morais dominantes da sua alma. E qual era a disposição moral de Adão? Santa. Portanto, se ele tivesse única e exclusivamente essa liberdade, ele estaria até hoje no jardim. Não velhinho, babando, porque não haveria decomposição, não haveria as doenças, porque velhice, e eu já estou experimentando isso, os órgãos vão se decompondo até que um dia, multiplamente, eles vão à falência. Adão estaria santo, limpo, perfeito até hoje no Éden, se ele tivesse essa liberdade somente. Mas deixa-me tratar daquilo que nos diz respeito a nós que já estivemos no estado de pecado, embora o pecado ainda não tenha morrido em nós. Deixa eu falar da liberdade no estado de pecado, que é o que mais complica. E vou dar algumas coisas bíblicas daqui a pouco que vão ser úteis, creio eu, para vocês todos, porque isso tem sido bom para mim. Estado de pecado é o estado em que o homem chegou após a desobediência de Adão, após a queda. Como a liberdade natural é essencial aos homens como seres humanos, eu pergunto, depois da queda, em que Adão foi amaldiçoado, foi lançado para fora do jardim, ele teve ou não teve liberdade natural? Porque ele continuou a ser um ser humano, ele continuou a fazer as coisas que ele queria fazer. Adão, depois da maldição que veio sobre ele, ele continuou fazendo tudo o que ele queria fazer. Ele não dava conta de fazer coisa santa mais, porque a depravação invadiu a totalidade do seu ser. Todos os filhos de Adão, e todos nós já estivemos um dia nessa condição de filhos de Adão, todos os que estão em Adão, que são contados em Adão, todos os que são filhos de Adão, e você e eu já estivemos nesse pacote inteirinho, todos nós continuamos a ter liberdade. Eu estou me dirigindo a vocês como se vocês não fossem crentes, ok? Vocês são pecadores, desgraçados e amaldiçoados, mas vocês têm a mesma liberdade que eu tenho. Se eu disser ao ímpio aí fora, ou vocês que são ímpios aqui, se eu disser a vocês que vocês não são livres, vocês vão brigar comigo e dizer: escravo de quê? Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que eu prefiro. É verdade.
Nós não podemos dizer que os ímpios não têm liberdade. Eles têm liberdade, sim, senhores. Essa liberdade é inalienável nos seres humanos. Eu chamei de liberdade natural ou liberdade de agência. Faz de conta que você não é mais pecador, você é crente. Eu espero que não seja só faz de conta, mas que você é crente mesmo, que você ama a Cristo Jesus e aí esse pacotão todo não ama. Você faz o que você quer, você ímpio faz o que você quer, só que vão querer coisas diferentes, ter gostos diferentes, mas vocês fazem o que vocês querem, porque aquilo que vocês querem é reflexo das disposições morais dominantes que estão dentro da alma de vocês. Vocês igualmente são seres morais, porque vocês têm inclinações morais. Eu não estou dizendo que vocês têm inclinações santas ou inclinações pecaminosas. Vocês têm inclinações morais. Vocês vão ou para um lado ou para outro. No terceiro caso, vou estudar ainda hoje, nós vamos cada um para um lado. Você tem certeza que isso dá? Pelo tamanho? Vamos lá, vamos tentar. Coitado, botei eles na poeira. Então, no estado de queda, deixa-me pensar aqui em você. Vamos pensar num exemplo bem, que eu sempre uso, bem violento, bem extremo. De carro eu vim conversando com duas senhoras que nos foram buscar lá. E eu até perguntei, escuta, aqui em São Luís tem ladrão? Eles disseram, eles estão vindo de São Paulo. Se um ladrão chega na sua casa, eu vou falar com o crente ali, na sua casa, de revólver, você tem lá esposa, tem filhos, e onde é que eu mexo esse troço aqui? Só tocar, tá bom. Já saiu aí? Vocês estão lá atrás, não dá para ver, né? Dá para ver? Então deixa eu tocar um bocadinho. Esse aqui, desculpe fazer um parênteses para eu poder explicar. Isso aqui são conceitos reformados de liberdade. 3 tipos. Liberdade natural, obrigado querido pelo esforço. A Casa Bahia ficou sem um aparelho a menos. Liberdade natural, que eu estou trabalhando hoje. A liberdade espiritual, vou trabalhar amanhã, se Deus quiser, e a outra, liberdade de escolha contrária, trabalhar no sábado. Em vários estágios, estágio de santidade, estado de pecado, estado de graça, estado de glória. Então, eu defini aqui. Vamos definir, agora vocês vão faz de quanto que são criancinhas da escola dominical? Leiam comigo. Liberdade. Da alma deles, tá? E eu ainda coloquei aqui, é uma liberdade essencial aos seres racionais. Quem são os seres racionais mesmo? O homem, os anjos e Deus, tá? Então eu disse que a essencialidade da liberdade natural para todos os seres racionais, ela é essencial para todos os seres humanos, ela é essencial para todos os seres angelicais, porque eles são seres racionais que pensam, que sentem e que fazem coisas. E ela é essencial para Deus, porque Deus sente, Deus pensa e Deus decide coisas. E como decide? Vocês vão ver hoje. Vários estágios da liberdade natural. O primeiro é o que nós estamos vendo aqui agora. A liberdade natural do homem no estado de santidade. Adão era livre? Era, para fazer o que queria? Exatamente. Adão poderia pecar usando este conceito de liberdade? Não, porque é a capacidade de fazer coisas de acordo com as disposições dominantes da alma dele. E qual é a disposição dominante de Adão antes da queda? Santidade. Então ele não pecaria. Por isso que eu disse, se ele tivesse tido só essa liberdade, nunca ele pecaria. Aí estamos vendo liberdade natural do homem no estado
de pecado. Isso que é fazer coisa corrida. Então, em todos os seus estágios, no estado de santidade, de pecado, de graça e de glória, os homens não são dispensados desse conceito de liberdade. E os homens não são moralmente neutros em nenhum caso. Todos os homens são moralmente inclinados. Guarde isto. É essencial que eles tenham essa consciência que são seres morais, ou melhor, que eles tenham esta, não é consciência, que eles tenham esta agência moral. Se ele é boa ou se é má é outra coisa, mas todos nós sabemos distinguir as coisas entre o bem e o mal. Então, não é fácil trabalhar com as coisas da forma como eu vou trabalhar nesta noite e nas noites subsequentes. Se você pega, lembra bem, eu vou citar um exemplo de um caso que não é de um ser moral. Você pega um abutre e oferece para ele uma carne daquele restaurante, como é que chama? Que eu fui hoje. É lá uma carne de sol muito boa. É na Cabana do Sol, obrigado. Propaganda. Aí oferece um prato assim e oferece uma carniça desse outro aqui. Olha, você pensa que o corpo vai. É uma questão de natureza, de inclinação para aquele tipo de coisas. Claro, isso não é um exemplo de um ser moral. Mas pega um ser moral, pega um pecador, pega um homem que a gente chama de homem natural. Ofereça para ele uma vida de obediência a Deus, de santidade e uma vida de licenciosidade, de libertinagem. Onde é que ele vai? Aqui, porque combina com o que ele tem dominantemente em sua alma. Então, se você entender isso, você está entendendo uma coisa muito importante. Todos os seres humanos caídos são livres para fazer o que eles querem. Eu vou mostrar exemplo bíblico já já. Eu vou mostrar exemplos bíblicos de um cara que tem um nome feio. Você não bota no seu filho, não. Esse é Nabuco, não é Naboco. É Nabucodonosor. Lembra quem é? É o imperador do Império Babilônico que invadiu Jerusalém e fez o impensável contra Jerusalém. Se vocês não leram ainda, leiam, não somente o profeta Jeremias, mas leiam as lamentações de Jeremias e vejam as coisas tristes que Nabucodonosor e seu exército fizeram contra o povo hebreu ali. Eles fizeram um cerco, num cerco não sai ninguém, não entra ninguém, não sai água, não entra água, não sai ambulância, não entra ambulância, nada. Por 2 anos pelo menos. E aquele povo foi passando fome e sede. A ponto, senhoras, eu não quero aqui provocar nada ilícito, a ponto de as senhoras, as mães, comerem os seus próprios filhinhos. Beberem do líquido dos seus próprios filhos. Tanta foi a maldade que Nabucodonosor fez. E ele fez aquilo porque ele se achava o dono da terra, o dono do mundo. Ele era o imperador do mundo. Ele era o Napoleão de muitos séculos antes. Ele era o... ia falar Obama, mas vou ser preso, eu não posso dizer. Ele era quem tinha o império mais rico do mundo, mais poderoso do mundo. Invadia qualquer país a qualquer hora. E pintava e bordava, porque ninguém ousava falar nada contra ele, porque seria destruído. Ele fez porque ele quis, ele fez porque ele obedeceu aos impulsos do seu coração orgulhoso, aos impulsos do seu coração vaidoso e cheio de poder, sede de poder.
Veja essa... está aí. Observe a liberdade natural. Ele fez o que queria, da forma que queria. Ninguém, não foi forçado por ninguém de fora a fazer o que ele fez. Ele obedeceu aos impulsos dominantes da sua alma. Ele obedeceu ao seu próprio coração maligno. Mas eu quero que vocês leiam a outra coisa aqui. Observe que por detrás dos atos maus feitos voluntariamente por ele, feitos desejosamente por ele, ele agiu livremente, isto é, sem compulsão externa nenhuma. Ele agiu porque ele simplesmente fez aquilo que o seu coração ditava, as disposições dominantes do seu coração. Leiam comigo o texto da Bíblia, está lá em Jeremias 25, 8 a 11. Portanto, vamos lá. Pare. Veja que ele chama o Nabuco de meu servo. Nabuco nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel. Deus nunca mandou um profeta para falar com Nabuco. Mas Deus se serve dos homens para que os seus propósitos sejam cumpridos na história. Ele, sem saber, acabou fazendo o que era plano divino, que fazia parte do decreto de Deus. Mas quando ele fez, ele não sabia disso. O que ele sabia é que ele fazia as coisas de acordo com o que ele queria. Ele fez livre de qualquer compulsão externa. Simplesmente ele fez o que deu na telha dele. E os trarei contra esta terra, lá no tempo de Moisés, um bom tempo atrás, antes de Nabucodonosor, Deus já disse que ia fazer isso com Israel. Deus levantou um cara de uma região distante para os padrões da época, trouxe esse cara e arrasou com Israel, com o reino do sul. O Senhor Deus é soberano e eu não quero que você esqueça isto e nem que estas coisas fiquem olvidadas na sua mente. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá na telha, e a minha vida é cheia de atos assim, e a sua também. Mas quando você para pensar, quando você lê a Escritura, você vê que todas as coisas que aconteceram com vocês foram produto de um plano maior, ao qual você não teve acesso antes das coisas acontecerem. E que no final das contas você entendeu que era vontade de Deus, era desígnio de Deus. Mas o Nabuco não sabia disto. Veja só, a liberdade natural de Nabucodonosor. Veja o decreto divino que está aí escrito a respeito dos atos de Nabucodonosor. E o rei da Babilônia fez exatamente o que Deus havia planejado. Ele fez o que ele achava que devia fazer. Ele obedeceu aos impulsos dominantes morais da sua alma. Vou repetir, ele usou da liberdade natural para fazer as coisas de acordo com as disposições morais do seu coração. Mas por detrás havia um plano sendo cumprido. Você já leu em Provérbios 21 que Deus, quem sabe de cor? Que Deus inclina o coração do rei e ele faz com que todas as coisas que o rei faz sejam cumprimento dos seus
planos. Se você não acredita nisso, leia o que está escrito em Provérbios 21:1. Terceira coisa, sobre o Nabuco, observe a responsabilidade de Nabucodonosor. O fato de Deus estar por detrás das coisas todas da história, e o fato dos homens fazerem as coisas obedecendo aos seus impulsos pecaminosos, ou santos, depende do que faz. Lembre-se, essa liberdade é que torna o homem responsável, independentemente de Deus estar por detrás. Quer ver? Veja para mim aí o texto que você vai ler comigo aqui. Juntos, outra vez. Acontecerá, porém, Deus disse assim: e Nabucodonosor virá, ele vai destroçar isso tudo, e vocês ficarão cativos, vocês vão se ajoelhar e se curvar perante a autoridade dos reis de Babilônia. Mas disse: quando os 70 anos terminarem, eu vou pegar o cara de jeito, vou pegar o Nabuco de jeito, vou pegar o império babilônico de jeito, e não vai restar nada da Babilônia. Eu vou falar sobre isso já já. Continue. Farei as minhas ameaças, olha agora, eles são os babilônicos. Eles fizeram exatamente o que eles queriam fazer, concorda comigo? As maldades todas. Mas nós entendemos que Deus está por detrás de toda a história, e tudo fazia parte de um plano divino. Eu não posso fugir disso. Eu até queria que não tivesse essas coisas para ficar mais fácil o meu ensino. Mas não é assim que as coisas são. A Escritura ela é completa, ela dá uma visão global das coisas. E mesmo Deus estando por detrás de todas as coisas, sendo em última instância aquele que faz com que essas coisas aconteçam, usando a liberdade natural que Ele deu aos homens, Ele responsabiliza os homens, porque a liberdade natural é responsabilizadora. Você fez porque você quis fazer, você obedeceu aos impulsos do seu coração, você não foi forçado por mim a fazer nada. Deixa eu voltar ao ladrão. Alguém chega lá na sua casa, aponta a arma para a sua fronte aqui, e fala uma coisa feia como esta, por exemplo: eu quero que você diz para a sua mulher, desculpa querido, é só faz de conta, eu quero que você diz para a sua mulher que você tenha relações sexuais na frente dos seus filhos, e eu sei com o reborbão aqui. O que você faria? Não precisa responder não. Alguns falariam assim: pode matar. Mas isso eu não faço, é contra meus princípios, as disposições dominantes da minha alma não me permitem fazer uma coisa desta. Porque essas coisas têm que ser feitas privadamente. São coisas da esposa e do esposo, não para que filhos participem. Isso é fora de padrão da Escritura. Então, se quiser me matar, me mata, filho. E eu vou morrer, meus filhos vão sentir, minha mulher vai sentir, mas é assim que as coisas têm que ser. Ou, se você moralmente é meio vacilante, você acaba fazendo o que ele pede, e depois que termina a história toda, fala: eu fiz porque fui forçado a fazer. Foi forçado que noia, foi forçado coisa alguma, você obedeceu às disposições dominantes da sua alma, você fez por interesse, por medo de morrer. Eu não sou forçado a fazer nada, eu só sou forçado a fazer as coisas que o meu coração manda, mas o meu coração não é outra pessoa, sou eu mesmo. Nenhum de vocês que peca aí fora para dizer: eu fui forçado a pecar. Nem a tentação força você a pecar, porque nenhum de vocês recebe tentação além do que vocês podem resistir. As coisas que nós fazemos porque nós queremos. Por isso que é bom que o nosso ser interior seja limpado cada dia, a fim de que as nossas reações sejam santas, e nós obedeçamos aos impulsos santificadores que
que estão sendo operados em nossa alma. Percebe-se claramente duas verdades nesse texto, nesse exemplo que eu dei do Nabucodonosor. A soberania divina de um lado, os atos dos livres agentes do outro lado, e que são considerados responsáveis por Deus. Veja o que Deus fala ainda neste texto de Jeremias 51, 20 a 24, leiam comigo. Tu, Babilônia, veja que Deus usou a Babilônia para arrasar com muitas nações. Continue. Em última instância, as obras que são feitas pelos homens, sejam boas ou sejam más, quem é o autor último delas? Eu. Continue. Por meio de ti. Veja, isso aí tudo tem a ver com o que eu falei do livro de Lamentações. Eu estou por detrás de todas as coisas. Creia nesse Deus, assim você não vai dar murro em ponta de faca. Não pergunte as razões últimas pelas quais ele faz o que faz, porque ele não responde, mas ele diz que faz. Continue. Por meio de ti, olha agora. Você sabia disso? Já tinha visto isso? Você já tinha olhado as coisas desse prisma? Este é o Deus da Escritura, este é o Deus e Pai de Jesus Cristo. É isto que eu quero que vocês creiam. Mas lembra, Nabucodonosor fez isso conscientemente, voluntariamente, desejosamente. Ele usou a sua liberdade natural. Ele não sabia que Deus estava por detrás. Essas coisas que você leram agora é um segredinho que Deus conta ao seu povo. E eu fiz isto. Mas você vai pagar porque você fez o que você fez, obedecendo aos impulsos do seu coração. Deus amarra de tal forma as coisas que mesmo sabendo dos seus atos soberanos, Ele responsabiliza os homens por causa daquilo que nós chamamos aqui nesta noite de liberdade natural. Um outro exemplo aqui do rei da Síria. Eu botei no texto para você não ficar procurando se perder no meio da coisa, né? Veja o rei da Síria aqui, eu vou mostrar o decreto divino com respeito aos atos do rei da Síria. Veja o que Deus fala aqui no texto, leia comigo. Ai da Síria, lembra-me, a Síria é uma vara que eu tenho, que eu vou acabar com Israel, eu vou acabar com Samaria. Mas ele já começa dizendo assim, ai da Síria, que vem coisa sobre ela. Vamos lá. Que era Israel. E contra o povo da minha indignação e coloco, para que ele poupe a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lâmpada da chuva. Esse não é o tipo de Deus que eu gostaria de ter para mim, né? Alguns estão dizendo a imagem aí pelos cantinhos aí. Não, esse não é meu Deus é amor, não faz coisa dessa jaez, dessa natureza, faz sim. E um dia você vai ver isso de maneira inequívoca e você vai chorar de tristeza por não crer num Deus desse tamanho. Um dia você vai ser confrontado com Deus. Senhor, eu pensava que tu eras assim, que tu eras assado. Você vai ser confrontado com a glória dele. Primeira coisa que você vai ver é ele no trono. Aí ele, trono indica soberania absoluta, governo absoluto. E você vai ser confrontado e você vai ver quão pequenininho era o Deus em quem você cria. Eu quero estimulá-la a pensar de forma diferente. Os olhos humanos não podem compreender
este modo de Deus trabalhar. Os assírios também nem estavam aí, nem sabiam que a Síria era que Senaqueribe, o rei da Síria, era um instrumento, era um martelo nas mãos de Deus. E o curioso é que Deus os envia, sem falar nada para eles. Deus os coloca perante o seu povo. E como é que eles podem ser punidos com justeza por fazerem exatamente o que Deus havia determinado que acontecesse? Esse é o problema dele, ele não responde para mim. Mas é assim que ele funciona. É aqui que repousa a consistência do decreto divino com as ações voluntárias dos homens. Deixa eu andar um pouquinho mais aqui. Nós vimos o decreto divino, agora vamos ver a liberdade natural do rei da Síria. Olha como ele era mau e desaforado. Leiam comigo. Ela porém, ela é a Síria. Isto é, eu não tenho gente forte comigo. Os meus príncipes não são homens poderosos. Continue. Não é calmo como o carneiro, não é diamante como a palha, e Samaria como a mar. Eu destruí tudo. O que é Samaria para mim? E o que vai ser Jerusalém para mim? Nada. Esses povos eu pisei com a sola dos meus pés. O meu poder, ó. Atingiu eles dos quilos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que essa Samaria. Porventura, confia essa Samaria aos seus ídolos, não farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos. Eu tenho poder para destruir Jerusalém. Eu destruí nações muito mais poderosas do que Jerusalém. Se eu fiz isso com Samaria, se eu fiz isso com todos os reinos acima, por que eu não posso fazer com Jerusalém? Ele tinha uma soberba muito grande. Estou falando de Senaqueribe, o rei da Síria. Tá? Veja, eu tenho que correr, senão o cara me puxa o paletó aqui atrás. Veja a responsabilidade do rei da Síria pelo uso da sua liberdade natural. Vamos lá. Por isso, quem que fez? Peraí, quem que fez a obra mesmo? Mas quem foi que botou a mão na massa? Foi Senaqueribe. Mas por detrás estava o Senhor. Então, havendo o Senhor acabado de fazer sua obra em Jerusalém, então Tirará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmentida altivez dos seus olhos. tudo o que ele fez, cumprindo decretos divinos, ele fez soberbamente, ele fez altivamente, ele fez zombeteiramente, ele arrasou os caras, humilhou-os, depois os destruiu. Pois Deus falou assim: eu vou castigar, porque ele fez o que ele quis fazer e da forma como fez. Continue. Quando o rei disse: com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em trono. Eu pintei e bordei. E num verso que vem para frente aqui, diz assim: e não houve quem piasse. Lembra disso? E não havia quem levantasse a voz contra Senaqueribe, tão poderoso ele era na época, soberbamente. E a Bíblia diz que Deus derruba os soberbos, que Deus resiste aos soberbos. Ele fala mais para frente: porventura gloriar-se-á o machado contra quem o corta, ou presumirá a serra contra quem a maneja? Seria como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Deus fala: você não sabe com quem você está travando batalha, você não sabe quem é que está por detrás disso, você não sabe quem sou eu.
Deus resiste aos soberbos, e todos os reis tiranos e conquistadores deste mundo, Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, etc., executaram a vontade decretiva de Deus sem o saber, mas fizeram tudo o que fizeram, usando de sua liberdade natural. Deus serviu-se deles, embora eles nunca o tivessem servido. Deus usou como instrumentos dele para realizar a história. Eu costumo dizer, e eu tenho escrito isso no meu livro sobre providência, que Satanás, até Satanás, fora, sem pensar nos reis, nos homens já, é o funcionário mais importante do governo divino. Todos nós trabalhamos para Deus, ainda que nós não saibamos disto. Mas os crentes sabem disto e alegremente o servem, o cultuam, o adoram. Mas os ímpios apenas servem sem saber que são servos do Altíssimo. Eu tenho mais coisa para falar. Esse de Absalão é de matar. Vamos lá. O tempo que se lasque. Vamos lá. Exemplo de Absalão. Observe, Absalão é filho de Davi. Observe a liberdade natural de Absalão. Veja lá. Lembra? O reino estava indo à míngua, Davi estava ficando já bem velho, descontentamento em Israel por causa do reinado, e pessoas insuflando para que Davi caísse, e quem tomou a direção, quem aproveitou a oportunidade, depois de briga com os próprios irmãos, foi Absalão. Meninas, diz que ele era um homem lindo, lindo, de fechar o comércio. Veja, Absalão pega um conselheiro do pai dele, de Davi, chamado Aitofel. Olha a conversa de Absalão com Aitofel. Leia comigo. Então disse Absalão a Aitofel: o que eu faço com meu pai? Eu preciso desmoralizar o meu pai, eu preciso fazer com que meu pai perca a popularidade, eu preciso ganhar a eleição. Não era eleição na época, né? Mas eu preciso pegar o trono. Continue. Disse Aitofel a Absalão: olha que conversa safada. Olha só, olha o propósito maldoso. Dorme lá com as mulheres dele lá, porque quando o pessoal souber, o pessoal vai ficar escandalizado, e a popularidade dele, o ibope dele vai cair. Olha só. Você vai ganhar popularidade, você vai ganhar apoio. Faz isso, cara. Que cena horrível. Nem em povos pagãos a gente vê coisa dessa natureza. Que coisa feia. Um príncipe de Israel tendo relações sexuais com as concubinas de Davi, no eirado, no lugar visível. Se você visse só isso, já bastava para ver que escândalo no meio do povo. Que coisa triste. Mas a coisa não para aí. Eu quero que você veja um outro lado da história. Observe o decreto divino a respeito do procedimento de Absalão. Lembra bem, Absalão fez isso conscientemente, voluntariamente, desejosamente, ainda que os seus desejos fossem malignos, de conquistar o reino do seu pai. Mas ele fez porque quis, ele obedeceu aos impulsos do seu coração, não foi coagido por ninguém, ele foi aconselhado e ouviu o conselho de Aitofel. Observe o decreto divino com respeito ao procedimento de Absalão. Volta alguns capítulos na Bíblia e veja, antes disso, lembra que Davi havia pecado contra Batseba? Davi fez coisa horrível, e ele gostou da tal de Batseba, que ele mandou matar o marido dela, só que ele não teve coragem de chegar e enfiar a faca nele, mandou ele lá para o front da batalha, mais, coisa vergonhosa. Então Deus manda um profeta que mete o dedo na cara dele. Lembra da história da ovelhinha? Vocês conhecem, eu não vou repetir. Se vocês não conhecem, lê depois, está lá em
em Samuel 12, 2 Samuel 12. E ele conta da história da ovelhinha, e quando Davi ouve que uma ovelhinha foi pega de quem não tinha nenhuma mais, e aquela pessoa tinha 100 ovelhas, e foi tirada de quem não tinha nenhum, para dar àquela pessoa, fala, esse cara precisa morrer. Aí o Natan fala assim, tu és o homem. Tu és o homem. E a Bíblia diz que Davi, da cabeça aos pés, tremeu, e disse ao Senhor, através de Natan. E o profeta Natan fala umas coisas muito duras, veja parte delas. Assim diz o Senhor: isto muito antes de acontecer isto, muito antes, porque tu fizeste em oculto, foi no eirado, num lugar que ninguém tinha acesso, mas eu, a conclusão você já sabe. Observe a responsabilidade de Absalão por ter feito o que fez, do jeito que fez, usando de sua liberdade natural. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Isto acontece na sua vida, na minha vida. Eu estou tratando os homens aqui, maus por um lado, alguns bons por outro lado, mas a liberdade é a mesma. Os homens fazem o que lhes apraz. Está de graça. Eu vou correr, prometo. É o estado em que você e eu estamos, se vocês e eu fomos regenerados pelo Espírito Santo. Se a graça de Deus entrou em nós, vivificando-nos, ressuscitando-nos espiritualmente, regenerando-nos, então nós estamos no estado de graça, e a liberdade continua sendo exatamente a mesma. Mas tem uma coisa que os homens do ponto anterior não tinham. Os homens ímpios, eles tinham uma inclinação moral, e que era uma inclinação moral para o que é mal, para o pecado, porque eles não tinham vida em Cristo, eles eram mortos dos seus delitos e pecados. Eles, portanto, tinham uma inclinação moral, que é a inclinação moral ruim, má. Quando Deus implanta a vida em nós, isso aqui é teologia de salvação, é soteriologia. Quando Deus implanta a vida em nós, Ele coloca em nós alguma coisa que nós não tínhamos antes. Ele coloca em nós a vida, a luz, e Ele coloca em nós o que não tínhamos antes, ou seja, santas inclinações. Ele coloca em nós desejos que antes nós não tínhamos. Hoje você tem desejos de Cristo, desejos de vida limpa, ainda que você não consiga tudo isso que você deseja, mas você já deseja coisas santas. E algumas delas, por graça, você faz. E quando você faz, você fala, graças a Deus. Mas quem faz é você. Quem obedece é você. Quem se arrepende é você. Quem se santifica é você. Porque você age sempre obedecendo aos impulsos da sua inclinação, agora santa. A inclinação santa vem de Deus. Os atos continuam sendo seus, a liberdade continua sendo sua. Quando você faz coisa ruim, porque Deus, quando dá vida a você, Ele não retira as inclinações pecaminosas, Ele não retira, prova que você peca até hoje. Você fala, eu pequei, contra ti somente, você fala como salmista. Mas quando você consegue fazer uma coisa santa, você aprendeu a dizer o quê? Graças a Deus. Mas quem se arrependeu foi você, quem está se santificando é você, mas você reconhece que toda dádiva e todo dom perfeito vem de cima do Pai das luzes. Então você diz graças a Deus, mas não se esqueça, quando você se arrepende, você está obedecendo a alguma coisa que vem lá de dentro, porque Deus trabalha lá dentro.
Ele começa a mudar você de dentro. A última coisa que Ele muda em você é isto aqui, que vai ser só no último dia. Mas a primeira coisa que Ele faz em nós é a regeneração, é a implantação da vida. E de lá para cá Deus tem dado santas inclinações. Ora você obedece a Ele, ora você desobedece a Ele. Por quê? Bem, está vinculado ao seu contato com a palavra, ao seu contato com a oração, ao que você faz de uso dos meios de graça que a gente chama. Quanto mais fortalecidos, menos caímos. Quanto menos fortalecidos, mais caímos. Você ouviu falar do calcanhar de Aquiles, né? É aquele soldado grego que tinha uma parte vulnerável na sua armadura, e alguém descobriu isso e mirou a flecha bem no calcanhar. É o ponto atacável de Aquiles, é o ponto vulnerável dele. Quanto maior é o seu calcanhar de Aquiles, mais atacável você se torna, mais vulnerável você se torna. Isto é, quanto menos você brinca com o pecado, quanto mais você brinca com o pecado, quanto menos você usa a Escritura, estuda a Escritura, medita sobre a Escritura, mais atacável você se torna. Mas quanto mais você usa dos meios de graça, e o Santo Deus trabalha em você, menos atacável você se torna. Quer fazendo uma coisa, ou fazendo outra, você está usando da sua liberdade natural, porque liberdade natural significa a capacidade de agir de acordo com as disposições dominantes da nossa alma. Então você é livre, sim, só que você não faz todas as coisas boas. Você faz algumas coisas boas e outras más, mas quer fazendo isso, quer fazendo aquilo, você faz porque você quer. Último ponto. Há muitas coisas que dizer, mas tenho que ir embora. Você lembra da história dos irmãos de José? Quem gosta da Record está passando lá os últimos capítulos do José. Eu não vou contar para ninguém que você liga na Record, mas é uma história bela, especialmente quando você acompanha na Escritura e você procura verificar da veracidade do que é dito ali. Mas eu não vou contar não, deixa para lá. Os irmãos de José, eu vou ler, escuta, tenha paciência um minutinho mais. Agora, pois, disse José aos irmãos, depois deles chegarem lá no Egito: agora, pois, não vos entristeçais. Lembra da história que o sonhador, lá vem o sonhador trazer comida, né? Lá vem e vão pregar uma peça nele. Pregaram uma peça nele, mataram um animal, tingiram a túnica do José, mandaram para o Jacó, disseram um bicho comeu seu filho, e Jacó chorou não sei quanto tempo, e botaram José numa caravana para escravo do Egito. Depois veio a fome, os 7 anos de fome, e eles foram ao Egito buscar comida, porque estavam morrendo de fome, e José se revela a eles. José chora quando fala com eles. Olha o que José diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis. Eu imagino que quando José começou a falar com eles, sabe quem eu sou? O Zé, lembra? Sonhador. Eu falei para não fazer aquilo. Eles estavam irritados uns com os outros, um começando a culpar o outro, certamente. Não vos irriteis por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, foram eles sim, foram eles que botaram José na caravana e falaram assim: vai embora, porque eles tinham ciúme dele, ele incomodava eles. Foram eles sim, mas só que José entendeu que havia alguém mais importante por detrás da história,
Por isso que ele diz: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Se vocês tiverem essa cosmovisão, vocês terão entendido muita coisa da revelação da Escritura. Observe a maldade com que os irmãos de Jacó fizeram, observe a visão que José tem dos atos divinos, dos decretos divinos, não é? E a coisa vai mais. E observe a responsabilidade dos irmãos de José por seus atos. O texto continua: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, lembra, José trouxeram Benjamim, trouxeram o velho Jacó, e para morar lá no Egito, todo mundo na fé, família real lá, todo mundo uma boa. Aí o Jacó morre. Aí os irmãos se reúnem assim: é agora, nós vamos levar pau agora, porque agora que o velho morreu, que quem era patriarcal a sociedade, a hora que o Jacó morreu, ele vai nos trucidar. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto já, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles reconheceram que eles agiram maldosamente e voluntariamente. Portanto, mandaram dizer a José, acho que é mentira isso, mas estão lá, teu pai, isto é, o Jacó, teu pai, eles não falam nosso pai aqui, né? Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, José, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Que bonito discurso, né? José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles se colocaram na posição de escravos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Eu sou José, eu não sou Deus. Vós na verdade, olha a visão dele, vós na verdade intentastes mal contra mim. Eles usaram da liberdade. Lembra, eles eram herdeiros do pacto, eles eram homens de Deus, servos de Deus, eram crentes da nossa maneira de falar, homens que estavam debaixo do pacto. No entanto, fizeram o que fizeram, usando da sua liberdade natural. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim José consolou-lhes e lhes falou ao coração. Esta é a cosmovisão que nós devemos ter, de quem nós somos, da nossa liberdade, da nossa responsabilidade e dos atos governadores, soberanos de Deus sobre toda a nossa vida. Para terminar, no estado de glória, pulei, no estado de glória. Lá no estado de glória, o que você vai fazer? Alisson, o que você vai fazer no estado de glória? O bem, o bem, o bem, o bem. Por quê? Você continuará tendo a mesma liberdade. Você vai fazer as coisas de acordo com as disposições dominantes da sua alma. E àquela altura, a sua alma estará plenamente limpa. O seu corpo, então, limpo também. E nós todos haveremos ele disse, louvar a Deus, né? Mas nós vamos trabalhar, viu, Alisson? Na nova terra nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, não conhecer Deus mais, não fazer tudo o que fazemos aqui, mas santamente, limpamente. E os nossos desejos serão santos. Mas nós continuaremos a fazer as coisas que nos darão na telha, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós queremos, e nós as quereremos. Coisas santas somente. Amanhã eu termino este assunto. Eu passo mais filminho para vocês verem. Eu quero que vocês entendam, esta é uma das liberdades. É a primeira das liberdades. É difícil para você entender que o ímpio é livre.
Se você entender, fazer as devidas distinções do que liberdade significa. Todos os homens são igualmente livres. Agora, o resultado da liberdade deles dependerá de como vai o coração deles, de como vai a interioridade e as disposições morais dominantes deles. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Nosso Deus, nós te pedimos que nos ajudes a pensar corretamente. Nos ajudes a entender este assunto de liberdade, especialmente este primeiro ponto desta noite. Que nós vamos para casa e reflitamos sobre o fato de sermos livres, de agirmos desejosamente, sem sermos compungidos ou forçados por nada de fora, mas seguimos os impulsos do nosso coração, as disposições dominantes dele. Portanto, santifica a minha alma, Senhor. Santifica a alma dos meus irmãos. Torna-nos homens e mulheres mais obedientes a Ti, ainda assim agindo livremente, fazendo as coisas próprias de um coração de remido. Dá-nos graça sobre graça, nesta noite e sempre. Por Jesus te oramos. Amém.